Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre gestão eclesial. Só que hoje eu quero falar de uma categoria de gestão que talvez você não conheça, mas que faz parte e parte importante da gestão eclesial. Vou tratar nesse vídeo da gestão espiritual. Isso mesmo, quem está gerindo uma paróquia deve gerir também a espiritualidade, a sua espiritualidade e a espiritualidade das outras pessoas. No entanto, esse vídeo aqui não é só para gestores paroquiais, é também para qualquer pessoa que quer gerir bem a sua espiritualidade e ajudar a outras pessoas a gerirem bem a sua espiritualidade. Então, se esse tema te interessa, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar da gestão espiritual, eu convido você que passa por esse canal, assiste a meus vídeos, mas ainda não se inscreveu nele, convido você a se inscrever, venha fazer parte deste canal e você vai ser muito bem-vindo. E apertando um sininho que tem aí embaixo, você receberá notificações do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Não esqueça de deixar seu joinha, de deixar comentários e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas dos seus contatos. Vamos lá então com a gestão espiritual. A gestão espiritual é uma das categorias de gestão da gestão eclesial. Nós já vimos aqui neste canal, em vídeos anteriores, sobre gestão patrimonial, sobre gestão financeira ou econômica, vimos também sobre gestão pastoral, vimos sobre gestão de pessoas e hoje veremos sobre gestão espiritual. Lembrando que a gestão espiritual está estreitamente vinculada com a gestão de pessoas. É claro, quem tem espiritualidade são pessoas. Ao gerir pessoas, gerimos também espiritualidades. Isso no âmbito eclesial. Em outros setores, não. Mas na igreja, ao gerir pessoas, nós gerimos espiritualidade, ou deveríamos gerir espiritualidades. Então, o que é a gestão espiritual? A gestão espiritual é uma categoria de gestão que vai fazer a diferença da paróquia de outras empresas. Isso mesmo. Perante o governo, a paróquia é uma empresa, é tratada como empresa, é vista como empresa e ela tem obrigações como empresa. Porém, o gestor eclesial, ele não pode apenas ver a paróquia como uma empresa, senão ela não vai ter diferença das empresas do primeiro e do segundo setor. Empresas do primeiro setor são as empresas estatais, empresas municipais, estaduais, federais. As empresas de segundo setor são as empresas que têm fins lucrativos. Então, se você tem uma empresa, tem um CNPJ, você tem uma empresa do segundo setor, cuja finalidade é o lucro. E as empresas do terceiro setor são as empresas filantrópicas, são as empresas que não têm fins lucrativos. E as mitras diocesanas e as paróquias estão enquadradas nessas empresas de terceiro setor que não têm fins lucrativos. Com a diferença, porque as empresas de terceiro setor é uma gama de empresas. Pode ser um hospital filantrópico, pode ser uma universidade filantrópica, enfim, uma instituição filantrópica que não vai gerir espiritualidades. Mas no caso da igreja, no caso de paróquias, ela é uma empresa do terceiro setor e tem um diferencial das outras empresas do próprio setor, que é o setor terciário, que é a espiritualidade. É isso que faz a diferença da igreja, da paróquia, de todas as outras empresas de primeiro, de segundo e do próprio terceiro setor. Então, a gestão espiritual é o diferencial da igreja das demais empresas. E a espiritualidade precisa ser gerida. Se ela não for gerida, se ela não for administrada, nós perdemos, nós enfraquecemos naquilo que é essencial nosso. Portanto, a gestão espiritual é muito importante na vida da igreja.
E o que é então essa gestão espiritual? É gerir aquilo que é próprio da religião, aquilo que é próprio da igreja. E é sair do imanente, do nível prático, daquilo que é tocável, daquilo que é palpável, para adentrar o transcendente. A espiritualidade nos faz tocar os céus, tocar o transcendente. Então, a gestão espiritual é aquele tipo de gestão que faz com que o gestor, a pessoa que está gerindo, ela saia do nível do imanente, do terreno, das coisas do mundo, para adentrar ao transcendente, aquilo que é de Deus. E aí então o gestor é aquele que vai acompanhar, orientar espiritualmente as pessoas. É importante saber também o que é espiritualidade. É claro que é um conceito muito amplo, genérico, não dá para a gente aprofundar aqui na teologia da espiritualidade, obviamente, até porque não é o propósito desse canal. Nós oferecemos aqui orientações práticas, mas é bom delinear algumas coisas a respeito da espiritualidade e do que é espiritualidade. Então podemos dizer que espiritualidade é aquilo que está relacionado ao nosso espírito, à nossa alma e também à nossa mente. Em psicologia, mente e alma estão ali no mesmo patamar. Elas estão tão amalgamadas que se confunde o que é mental, o que é da alma. Tanto que a psique vai dizer que alma, mente e alma é praticamente uma coisa só. Então a espiritualidade é desse campo, é uma linha muito tênue que vai diferenciar ali aquilo que é da nossa mente e da nossa alma. Então nós vamos gerir aquilo que nos faz conectar com Deus. A espiritualidade é como se fosse uma escadinha que vai fazer com que a gente tenha uma conexão com Deus. E nós fazemos isso através da oração. A oração é uma forma de exercitar a nossa espiritualidade. Então, quando nós falamos de gerir espiritualidade no âmbito eclesial, nós estamos falando de formas de oração, de fomentar oração, de levar as pessoas a rezarem, a orarem de um modo que se conecte com Deus. Então existem muitas formas de oração, muitas formas de rezar. Nós rezamos com o corpo, nós rezamos com a voz, nós rezamos com o ouvido, nós rezamos com o olhar e nós rezamos com a nossa mente. Ou seja, nós rezamos com o nosso corpo todo e com todos os nossos sentidos. Portanto, não pense você que existe uma única forma de oração. Cada pessoa encontra a sua maneira de rezar, a sua forma de rezar que seja mais eficaz para si. Não dá para a gente comparar. Cada pessoa é uma pessoa. Portanto, se você encontrou uma maneira de rezar que te faz conectar com Deus, aquela oração está correta, aquela oração está certa, é o caminho mais curto que você encontrou para se conectar com Deus. Por isso, existem muitas formas de oração. E o gestor espiritual é aquele que vai conhecer todas essas formas de orações que existem e vai trabalhá-las de modo que as pessoas possam, através delas, daquilo que ela escolheu, de uma ou mais formas, alimentar a sua espiritualidade e manter a sua conexão com Deus. Eu falei em vídeos anteriores, se você olhar bem lá atrás, na playlist deste canal, você vai encontrar um vídeo chamado Formas de Oração, onde eu trabalho algumas modalidades de oração, como por exemplo, oração de petição, que é aquela oração em que a gente faz pedidos para Deus, que é uma das modalidades mais comuns que existe de oração, da gente se dirigir a Deus pedindo alguma coisa. Esse tipo de oração
é classificada como oração de petição, mas tem também a oração de agradecimento ou de ação de graças, que é a mesma coisa. É aquela oração que a gente se dirige a Deus de alguma forma, agradecendo a Deus por alguma coisa recebida. Tem também a oração de contemplação ou de meditação. Então você chega diante do Cristo crucificado, por exemplo, e medita a cruz em silêncio, sem dizer nada. Essa oração é uma oração de meditação. Você pode meditar a natureza, as obras da criação, enxergar nela a mão de Deus que criou tudo isso e rezar a partir dessa contemplação, dessa meditação. Por isso que nos retiros, às vezes a gente vai a um lugar afastado, deserto, geralmente lugares bonitos, e ali no meio da natureza nós rezamos, conectamos com Deus. Ali nós fazemos uma oração de contemplação, de meditação. Tem também orações de louvor, quando a gente louva a Deus. A maioria dos salmos, por exemplo, são formas de oração de louvor. Louvamos a Deus, um hino de louvor a Deus é uma forma de manifestar nossa maneira de se conectar com Deus. Então, olhando aí essas modalidades de oração, dá para perceber que na gestão paroquial nós temos um campo vastíssimo para gerir espiritualidades. E essa gestão da espiritualidade, como eu disse antes, é um acompanhar essas formas e outras tantas de espiritualidade, é orientar as pessoas nesse caminho. Então, o gestor espiritual é aquele que vai, através de uma conversa, de uma orientação espiritual, apontar caminhos para que as pessoas se conectem com Deus, exercite a sua espiritualidade. O gestor de espiritualidades é um fomentador de possibilidades de a pessoa rezar, orar, se conectar com Deus. Então, ele vai dar essas possibilidades para que as pessoas desenvolvam sua espiritualidade e se conectem melhor com Deus. Esse é o papel, a missão do gestor espiritual, de todo aquele que está à frente de uma paróquia, de todo aquele que está à frente de uma pastoral, de um movimento, de uma comunidade, ou mesmo se você não está à frente de nenhum trabalho na igreja, mas é uma pessoa católica, cristã, católica, e tem uma espiritualidade bem trabalhada, você pode ajudar outras pessoas também a gerir sua espiritualidade, porque há muitas pessoas com espiritualidades fragmentadas, destruídas por alguma coisa, desencantadas com Deus, e aí entra o gestor espiritual ajudando aquela pessoa a juntar esses cacos, esse quebra-cabeça desmontado, colocando cada peça aí no seu lugar, até a pessoa se conectar novamente com Deus através da sua espiritualidade. Então, todo agente de pastoral, ele é ou ele deveria ser um gestor espiritual. Então, se você está na coordenação de uma pastoral, você é um gestor espiritual. Outro aspecto importante é nossas pastorais e demais ações paroquiais, elas precisam estar imbuídas de espiritualidades para poder não se tornar áridas, né? Às vezes uma pessoa assume uma pastoral, e eu não digo só leigos, não. Às vezes o padre também, na sua rotina diária de trabalho, seja na gestão de pessoas, na gestão financeira, gestão patrimonial, acaba se envolvendo com as coisas técnicas e esquece de gerir a espiritualidade, a própria espiritualidade. E aí a sua vida vai se tornar árida. Quando nós não gerimos nossa espiritualidade, nós entramos num deserto. Isso vale para todas as pessoas que têm uma religião. Ela precisa ser gerida, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser trabalhada. Então nós precisamos primeiro gerir nossa própria espiritualidade para depois poder gerir a espiritualidade alheia. Esse é o caminho. Não dá para você ter uma espiritualidade fragmentada ou não ter espiritualidade e querer ajudar outras pessoas a gerir sua espiritualidade.
É como um cego guiando outro cego. Ambos vão cair no abismo. Assim é também o gestor espiritual. Ele precisa estar com a sua espiritualidade em dia, bem gerida, e isso ele tem que fazer diariamente, essa gestão espiritual, para poder gerir a espiritualidade de outras pessoas. E essa gestão espiritual ele vai fazer, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns pontos aí, como é que nós podemos gerir a nossa própria espiritualidade para poder gerir a espiritualidade de outras pessoas, como gestor espiritual. Então a espiritualidade ela deve estar sempre presente em todos os aspectos da igreja. Ela deve estar presente na ação litúrgica. Já imaginou uma missa sem espiritualidade? Uma missa cuja liturgia é árida, ela não leva as pessoas a rezarem? Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Sabe quando você vai a uma celebração, a uma missa, e você volta vazio porque você não encontrou forma de rezar ali? A coisa é tão técnica, ou tão mecânica, ou tão árida, que não é orante. Às vezes é só barulho. Às vezes é um barulho vazio, que não preenche a nossa alma. E isso é um cuidado que o gestor espiritual deve ter, porque às vezes a nossa liturgia, ela cai nesse deserto, ela cai nessa aridez, e aí então ela se esvazia. Eu me lembro de uma expressão da poetisa mineira Adélia Prado, que ela disse assim: às vezes eu vou à missa e eu não vejo a hora que termina para encontrar um lugar para rezar. Porque é tudo tão vazio, às vezes é só barulho, é cantos vazios que não levam à oração, é ruídos desnecessários, é poluição sonora e a gente não consegue rezar. É isso mesmo, isso é uma espiritualidade que não está sendo bem gerida. Temos que ter muito cuidado, porque a espiritualidade, ela deve estar presente na ação litúrgica, como ela deve estar presente também na ação pastoral, senão a nossa ação pastoral cai num ativismo, um ativismo árido, um ativismo que a gente chega a um certo momento e fala: para que eu estou fazendo isso? Qual que é o sentido dessa ação pastoral? Toda pastoral, seja uma pastoral social, seja uma pastoral que vá para outra linha, ela tem que ter espiritualidade. Mesmo uma pastoral social precisa ter espiritualidade, senão ela é uma ação social apenas, ela não é uma pastoral, uma ação de pastor. Nesse sentido, precisamos cultivar a espiritualidade também nas nossas ações pastorais e em todas as outras categorias de gestão que nós já vimos, até na gestão patrimonial, na gestão financeira, que parece tão distante, mas ela tem que estar imbuída da espiritualidade, senão ela vira uma gestão qualquer, como do primeiro e segundo setor. Então, se você está gerindo patrimônio, está gerindo finanças da igreja, essa gestão precisa estar imbuída da espiritualidade. Viu como que a espiritualidade está impregnada, presente, ou deveria estar em todas as nossas ações na igreja? Isso é gerir espiritualidade. E também não deveríamos, por exemplo, começar uma reunião na igreja sem antes rezar, sem antes fazer uma oração. Você vai a uma reunião de uma empresa, você não faz uma oração geralmente, porque não é igreja. Agora, na igreja, se você vai fazer uma reunião pastoral, e o que nós mais temos na igreja são reuniões, geralmente nós padres temos reuniões pastorais todas as noites, praticamente. E nós não devemos começar uma reunião pastoral sem antes fazer um momento de oração. Isso é gerir espiritualidade. A mesma coisa na catequese. A catequese precisa ser orante. Já imaginou um catequista que não confere espiritualidade na catequese? Ele está dando aula, como se fosse numa escola qualquer. A catequese precisa ser orante. As pessoas, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos que estão sendo catequizados precisam perceber que ali é um ambiente de oração, não é meramente um lugar onde você recebe conteúdos, decora conteúdos. É um lugar onde você, em primeiro lugar, aprende a rezar. A catequese precisa ser orante. Se aí na sua paróquia, catequistas não são pessoas espiritualizadas, não confere espiritualidade na catequese, essa pessoa está no lugar errado.
Depois, precisamos também fazer uma leitura bíblica orante, até mesmo quando nós estudamos a Bíblia. Mesmo na teologia, que é um estudo mais árido da questão teológica, ela precisa ter espiritualidade, senão não é teologia. A teologia tem na sua base a espiritualidade. Se a teologia não tiver espiritualidade, ela não é teologia, ela é uma outra ciência. Então, nesse sentido, até mesmo para estudar a Bíblia, nós precisamos ter espiritualidade. Mas para rezar com a Bíblia é fundamental a espiritualidade. E aí vem o método de oração, que é muito importante. Gestores da espiritualidade, não descuidem do método de oração, que é o método da Lécio Divina. Lembro vocês também que eu já fiz um vídeo, veja na playlist, sobre a Lécio Divina ou leitura orante da Bíblia. Se você quer aprender, não sabe ainda fazer a Lécio Divina naqueles seus 4 passos de leitura, meditação, oração, contemplação, e podemos acrescentar o 5º passo, a ação. Veja lá naquele vídeo que eu fiz sobre a Lécio Divina. Os 4 passos fundamentais para nós conferirmos espiritualidade na leitura da Bíblia, para não ficar uma leitura como se fosse um livro de romance qualquer. Depois, o gestor espiritual é aquele que vai orientando, esclarecendo acerca da espiritualidade, como eu venho apontando aqui nesse vídeo. Só que é importante também o gestor de espiritualidade respeitar as distintas formas de espiritualidade. Como eu disse antes, tem muitas formas, às vezes eu tenho a minha, eu não posso achar que só a minha que é correta, a do outro é errada. Eu preciso saber que existem várias formas, várias maneiras, e elas são corretas à medida que ela ajuda aquela pessoa. E é bom respeitar essas escolhas. E é bom também gerir a própria espiritualidade, como eu disse. E aqui eu quero falar um pouquinho como é que eu posso gerir a minha própria espiritualidade, para ser um bom gestor da espiritualidade dos outros. Eu vou gerir bem minha espiritualidade se eu participar com certa frequência de retiros, fazer retiros. Retiros de verdade, não é encontros, né? Porque muita gente confunde retiro com encontro. Já vi muito disso, né? De dar nome de retiro, mas quando você chega no local não tem nenhum momento de silêncio, é só falatório, pregação, canto, barulho, e não tem nenhum momento de silêncio. Eu costumo dizer que retiro, para ser retiro verdadeiro, ele tem que ter no mínimo 80% do seu tempo de silêncio. Se não tiver silêncio, não é retiro. Você está no meio do fervo, podemos dizer, né? Retiro é quando você se retira, se afasta, se distancia do ruído, do barulho, das poluições sonoras, que tudo a mesma coisa, e ali você, no silêncio, se conecta com Deus. Então, para você gerir bem a sua espiritualidade e poder gerir bem a espiritualidade de outras pessoas, é importante que você faça frequentemente retiros. Depois é importante também que você tenha orações pessoais. Já imaginou um padre que não faz retiro? Um padre que não reza individualmente, que não tem momentos de oração individual? Oração individual é fundamental, porque quando a gente reza com o povo é uma coisa. Quando nós rezamos pessoalmente, individualmente, é outra, porque ali a gente não está diante de ninguém, ali nós somos o mais sincero possível com Deus. Por isso, a oração pessoal é importante. Se um padre deixou de ter oração pessoal, ele está entrando num deserto de espiritualidade. Se um agente de pastoral deixou de ter oração pessoal, sozinho, ele está entrando num deserto espiritual, numa noite escura, como dizia São João da Cruz. E é importante, então, fazer oração pessoal. É importante também participar assiduamente da Eucaristia. Se somos padres, celebrar a Eucaristia diariamente. Se somos leigos, participar diariamente, ou se não, pelo menos nos finais de semana, não perder a missa, frequentar a missa. E também a gente vai gerir a espiritualidade fazendo leituras espirituais. Tem tantos livros bons de espiritualidade que nos ajudam a gerir nossa espiritualidade.
Então você pode fazer leituras bíblicas, mas também leituras de livros espirituais, Vida dos Santos, por exemplo, são belíssimos, há livros belíssimos de vida de santos que nos ajudam a trabalhar nossa espiritualidade e a nossa santidade. Também através de cantos, de salmos, de preces, também são formas de nós gerirmos nossa espiritualidade. Também gerimos nossa espiritualidade quando a gente conversa com Deus. Uma conversa com Deus é uma forma de oração, é uma forma de gerirmos nossa espiritualidade. Você conversa com Deus? Você conversa com Deus como se Deus estivesse ali na sua frente, como um amigo seu. Isso é muito importante. Há pessoas que fazem isso e eu acho de um gesto belíssimo, de conversar com Deus como se Deus fosse uma pessoa física que estivesse ali do seu lado, um amigo que ela participa, partilha dos seus problemas, das suas dificuldades. Você pode conversar com Deus em qualquer lugar, mas você pode escolher um lugar especial também para conversar com Deus, na capela, diante do Santíssimo, ou mesmo num lugar deserto, num retiro, como eu disse antes. Você que escolhe o lugar, desde que o lugar favoreça para você conversar com Deus. E também a gente conversa com Deus silenciando o nosso coração e nós gerimos nossa espiritualidade quando a gente silencia o nosso coração, quando nós controlamos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Uma pessoa que tem uma espiritualidade bem gerida é uma pessoa que tem pensamentos bons, que tem coisas boas no coração, e aí ela também vai falar coisas boas e vai ter boas ações, porque tudo aquilo que fazemos, que pensamos, emana do nosso coração, daquilo que a gente tem dentro de nós. E por fim, fazendo meditação. Meditação é um exercício que nós devemos fazer. Exercite a meditação na sua vida, você vai gerir a sua espiritualidade e vai ajudar outros a gerirem a sua espiritualidade. E para finalizar, eu queria indicar um subsídio que vai te ajudar também a trabalhar tudo isso, a gerir bem a espiritualidade. É esse livro aqui, ó. Ele se chama Desejo de Eternidade, Teoria do Autoconhecimento. Ele foi publicado pela editora, o selo Ideias e Letras, da editora Santuário. Faz já algum tempo que eu escrevi esse livro, mais de 10 anos. Mas é um livro que tem ajudado muitas pessoas a gerir a sua espiritualidade e ajudar a outros a gerir a sua espiritualidade. Então, se você não conhece ainda esse livro, Desejo de Eternidade, Teoria do Autoconhecimento, ou seja, você vai se conhecer espiritualmente para poder ajudar outras pessoas a conhecer-se espiritualmente. Esse livro aqui você encontra nas livrarias da editora Santuário. Se você for à Aparecida, lá naquelas lojinhas da editora que tem no subsolo do Santuário, você vai encontrar esse livro aqui. E você pode pedir também no site da editora Santuário, Ideias e Letras. Pode ter certeza que vai ser um bom investimento na sua espiritualidade. Desejo de Eternidade, Teoria do Autoconhecimento, da editora Santuário, selo Ideias e Letras. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção, deixe o seu joinha, deixe seus comentários, diga o que você achou desse vídeo, diga se você assistiu esse vídeo até o final e se assistiu, o que você achou dele. Se achou bom, pegue esse vídeo, compartilhe aí com seus contatos e não deixe de se inscrever, como eu disse no início. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.